A origem da Guiné Ryodan foi revelada no capítulo 395 de Hunter x Hunter, mas o detalhe mais importante disso tudo é essa garota. Essa garota que vocês estão vendo e que apareceu como a amiga de infância do Kurolo e o resto da trupe também, é a mesma garota que no futuro viria a se envolver e se encontrar com o Kurapika e o clã dos Olhos Escarlates. E a importância dessa relação a gente vai descobrir hoje. Galera, eu finalmente me atualizei com a leitura do mangá de Hunter x Hunter que eu tava devendo e eu pretendo trazer alguns vídeos sobre os acontecimentos mais atuais para situar melhor quem não tá acompanhando o mangá. Não digo que vão ser análises dos capítulos porque eu não vou comentar tudo o que aconteceu, por exemplo, no 395, mas eu vou aproveitar os temas mais importantes, né, os temas principais, como por exemplo o flashback da Guiné Ryodan que a gente teve, né, e como isso agrega para a obra como um todo, beleza? Lembrando que tem muito mais vídeo de Hunter x Hunter na playlist aqui do canal, e para você não perder os vídeos que saem periodicamente, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Só vídeo top! Então vamos lá, galera, a gente vê o Nobunaga relembrando de quando eles ainda eram crianças e não tinham um propósito de vida e eram consumidos pela raiva e desespero e só pensavam em destruir o mundo. Nisso voltamos para a cidade Meteoro, o local de nascença dos membros da Ryodan, com essa página dupla incrível, e vemos vários membros quando crianças. E olha só, contrariando o que o Nobunaga disse, pelo menos ainda nesse momento da história, eles pareciam se divertir um monte, né? Mesmo vivendo numa situação de completa miséria, todos eles pareciam felizes de certa forma. A gente vê o Franklin, o Shaunark, o próprio Kurolo, o Uvogin, novamente, né? Ele que acabou falecendo, e não só ele, mas junto dele também a Mate, né? Os dois faleceram, um pelas mãos do Hisoka e outro pelas mãos do Kurapika. Também vemos o Finks e o que aparenta ser o Feitan numa moto velha, mas que pelo menos funcionava, né? Já era uma ótima vantagem nessa época, na condição deles. E o contexto que a gente é inserido são eles encontrando uma fita de vídeo, ah, que saudade, dos meus tempos de infância, e brincando de passe até conseguir fugir com a fita sem ser pego pelo Uvogin. O Finks tenta roubar a fita, mas o Kurolo engana ele entregando uma outra fita antiga que ele tinha, né? Que eles já tinham assistido o conteúdo dela e agora eles estavam nessa de quem ficar com a fita é o dono da fita. Nisso vemos que o Kurolo não era o miserável que a gente pensava ser, como o resto da trupe, por exemplo. Diferente dos outros membros, ele se vestia como um garoto riquinho. E ele volta, depois de brincar com a trupe, ele volta para uma mansão enorme que parece ser um convento de uma igreja onde ele parecia morar. Bem interessante, né? Já que o Kurolo tem toda uma série de símbolos religiosos que ele carrega, desde o seu nome Lúcifer, né? Kurolo Lúcifer, até a roupa que ele usa com uma cruz enorme invertida nas suas costas. Nisso, o padre desse convento explica para ele tomar cuidado andando por aí, já que tem muita criança e adolescente sendo vítima, né, de sequestro, e a gente vê um monte de cruz de pessoas que foram enterradas e acabaram sendo mortas, enfim, e depois enterradas. E é explicado pra gente que aquela era uma terra sem lei, até a cidade Meteoro passar a receber proteção de uma máfia em troca da cidade fornecer novos recrutas para eles. Depois disso, os habitantes mais velhos da cidade Meteoro desenvolveram poderes de Nen e a lei de retribuição foi estabelecida, abre aspas. Apenas uma vida pode pagar por outra. Nós vamos aceitar qualquer coisa que você deixar aqui, mas jamais pegue qualquer coisa de nós. Seguindo, vemos o Kurolo conversando com a Pakunoda. Olha só ela, eu não identifiquei de primeira, né, mas é ela, que tinha um cabelo bem curtinho na época, né, na sala de vídeo do convento onde o Kurolo queria assistir a fita que ele tinha conseguido. E sobre a Pakunoda, ela não parecia viver no convento, já que ela estava mal vestida, diferente do Kurolo, né, mas ela foi até lá para pelo menos encontrar o Kurolo. A gente não sabe se qualquer criança pode viver lá, como é que funciona essa relação de moradia dentro do convento, mas pelo que pareceu, só realmente o Kurolo fazia parte de dentro do convento, só ele se vestia diferente das outras crianças. E sobre o conteúdo dessa fita, nela tinha uma gravação de um tokusatsu extremamente popular no mundo, mas que estava dublado numa língua estrangeira que só o Kurolo conseguia entender direito.
Então ele tem a ideia de traduzir o conteúdo da fita, gravando uma dublagem por cima, para que todo mundo pudesse assistir junto. E para isso, ele e a Pakunoda chamam duas garotas conhecidas para ajudar na gravação, para fazer as vozes femininas, né? Uma se chamava Sarasa, que a gente até então não conhecia, e a outra se chama Sheila. E essa Sheila carregava um livro chamado de Dino Hunter, que era o livro ideal para quem quisesse se tornar um Hunter profissional. O mesmo livro que inspirou o Kurapika a se tornar um Hunter no futuro. Então, desde essa época, ela já tinha esse livro, mas a gente vai entrar em mais detalhes daqui a pouco. No fim, eles gravam a dublagem felizes, e como eu falei, dá pra ver como isso tudo se passa antes da Gene Ryodan se afundar na escuridão, né? Mas essa escuridão caminha muito próximo a eles, e a gente pode ver isso na última página do capítulo, né? Enquanto eles gravam a dublagem felizes lá dentro do convento, mais gente continuava sendo sequestrada, e naturalmente isso vai chegar até a Ryodan também, e isso vai ser o estopim para que a Ryodan comece a abraçar, melhor dizendo, a escuridão. Agora vamos lá, como isso se relaciona com o passado do Kurapika? Vamos lá. Para quem não sabe, quando o filme de Hunter x Hunter Phantom Rouge saiu, foi lançado com ele um one-shot contando o passado do Kurapika e do clã Kurta, quando o clã foi exterminado, e que serviu como material de base para que o filme pudesse adaptar um pouco desse flashback, né? Introduzir esse flashback dentro dos eventos do filme. E falando um pouco do passado do Kurapika que a gente descobre nesse one-shot, durante a sua infância em Luxo, o Kurapika e o Pyro, que era o amigo mais próximo dele durante a sua infância, encontram uma mulher perdida na floresta, machucada e com sede. Essa mulher era a Sheila, que a gente viu no flashback da Gene Ryodan, já vários anos mais velha, ou seja, esse flashback se passa muitos anos depois, até porque os membros da Ryodan são bem mais velhos do que o Kurapika, por exemplo, né? Essa Sheila deu um livro para eles sobre as histórias de um Hunter, era o mesmo livro que ela tinha desde criança, como a gente comentou aqui, né? E para entender o que o livro dizia, eles tiveram que traduzir com um dicionário por não saberem a língua do exterior, e depois, usando o dicionário, eles conversaram com ela até a perna dela ficar melhor. E após ler o livro Hunter, o Kurapika ele começou a ter essa ambição de conhecer o mundo lá fora, e nisso a gente continua o flashback no one shot. Mas o que interessa pra gente agora no momento é essa relação e esse encontro com essa mulher. Porque depois que o clã foi massacrado pela Gene Ryodan, é dito que a descoberta foi feita por uma viajante que se perdeu na mata. Ou seja, é muito provável que tenha sido a própria Sheila que tenha descoberto o massacre do clã. Ela meio que já tinha se despedido ali dos dois, né? Tinha deixado o livro, se despedido deles dois, quando ela melhorou um pouco de saúde, né? Ficou com uma condição física um pouquinho melhor, mas a gente não soube do paradeiro dela. Ela simplesmente deixou um bilhetinho lá e meteu o pé. Mas será que ela não estava ainda por lá por perto para ver o massacre que aconteceu? Só que a grande pergunta aqui é como o clã foi encontrado para começo de conversa pela Gene Ryodan, sendo que a localização deles era um segredo absoluto para quem era de fora. E agora a gente tem a resposta. A própria Sheila tinha conexão direta com a Gene Ryodan, eles cresceram juntos, então certamente foi ela que revelou a localização do clã para o grupo. Até existia a possibilidade de, quando o Kurapika foi com o Pyro até a cidade e acabou ativando seus olhos escarlates em público, né, depois de uma galera ter mexido com eles e o Kurapika ter ficado estressado, os boatos terem se espalhado de forma orgânica até chegar nos ouvidos da Ryodan. Mas agora não tem dúvida, galera, foi a própria Sheila, não tem outra possibilidade. A gente só não sabe como ela foi parar lá na floresta e encontrado o clã, se foi por acaso ou se ela estava, por exemplo, numa missão para realmente encontrar eles, e principalmente se a Ryodan atacou o clã só pelo valor comercial dos olhos escarlates ou se foi um motivo de vingança. A gente vai falar sobre isso. Porque, galera, a Ryodan, ela poderia muito bem só querer roubar os olhos escarlates por eles serem extremamente valiosos, até porque eles estão sempre em busca de tesouros para que possam lucrar. É por isso, inclusive, que eles foram, né, nessa expedição para o continente sombrio, para poder roubar o tesouro da família real, além de também, né, caçar o Hisoka, enfim, a história toda lá. Mas acontece que quando o clã Kurta
foi exterminado, a Gene Ryodan deixou o bilhete dizendo: nós vamos aceitar qualquer coisa que você deixar aqui, mas jamais pegue qualquer coisa de nós. E a Gene Ryodan só faz isso de deixar esse bilhete quando ela está se vingando de alguma coisa. Por isso eles falam, né? Apenas uma vida pode pagar por outra, e se eles estavam tirando uma vida, é bem provável que alguma vida tenha sido tirado deles. Mas qual o motivo a Gene Ryodan teria para se vingar do clã Kurta? Tipo, eles ajudaram o clã Kurta, o Kurapika, o Pyro, eles ajudaram a Sheila a sobreviver, e pelo visto foi ela mesma que reportou o caso para público, né? Será que a Gene Ryodan só viu que ela tinha se machucado e decidiu exterminar geral? Tipo, não parece fazer muito sentido, né? A não ser que a própria Sheila tivesse mentido e feito uma cena para Ryodan dizendo que eles eram uns monstros, e a Ryodan, meu Deus, então compraram a briga. Ou pode ser que o clã Kurta já tivesse um histórico passado contra a cidade Meteoro, que a gente ainda não sabe, mas caso alguns membros do clã Kurta tenham perdido o controle e matado gente da cidade Meteoro, faria mais sentido então a Ryodan comprar essa briga. Inclusive, é bem provável que o clã Kurta tenha decidido morar no meio do mato, como a gente viu, não só pelo preconceito que eles sofriam de quem vivia nas cidades, mas também porque talvez eles já tivessem um histórico de terem atacado outros civis depois de perder o controle através dos seus olhos, né? Como se fossem realmente animais selvagens, né? As pessoas vissem eles como se fossem animais, e talvez, quem sabe, eles tenham também atacado pessoas da cidade Meteoro, o que seria um problema, né? Naturalmente, iria sim comprar briga com a própria Gene Ryodan. E outra possibilidade que é sempre bom lembrar seria a Sheila ser, na verdade, o nosso querido Periston esse tempo todo. O homem mais imprevisível e que só quer ver o circo pegar fogo mais do que o próprio Hisoka se bobear. Se vocês repararem bem na Sheila e no Periston, eles dois têm traços extremamente parecidos, independente do sexo um do outro aqui. O Togashi adora brincar com o gênero dos personagens, e isso não é um impeditivo de maneira nenhuma. O que, óbvio, não seria garantia de nada os personagens eles serem parecidos, se não fosse pelo fato do Togashi sempre dar características físicas extremamente únicas, até para os personagens menos relevantes da obra. Galera, vocês podem pegar esse novo arco que tem você deve ter uns 150, quase 200 personagens se bobear, e cada um tem suas características únicas. O Togashi é um cara que definitivamente não costuma copiar o desenho base de um personagem e sair replicando nos outros por aí. Então será que essa semelhança nesse caso não quer dizer alguma coisa? De qualquer forma, toda essa história ainda precisa de mais detalhes para a gente entender tudo direitinho. Eu vou continuar trazendo as novidades aqui pra vocês, por isso é importante que você esteja inscrito aí embaixo e com o sininho ativado, galera, extremamente importante. Nunca se sabe quando vai sair um vídeo novo, né? Mas é bom, de qualquer forma, ver o Togashi trazendo a perspectiva da Gene Ryodan nessa história toda, que o próprio Togashi disse ter tido a intenção de fazer desde que o one-shot do Kurapika foi publicado, e ele não conseguiu brecha pra isso na história, e agora ele finalmente tá entregando isso pra gente. E com essa relação da Sheila, a coisa fica ainda mais importante. E pra quem quiser saber mais sobre a história do clã Kurta, eu tenho um vídeo dissecando mais a fundo toda essa questão e a possível origem do clã tendo vindo direto do continente sombrio. Eu vou deixar linkado na tela pra quem quiser assistir, vale super a pena. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!